Passaremos agora à leitura e assinatura do termo de posse. Eu convido o secretário e o senhor vice-presidente Pastor Leandro. Termo de posse do pastor Leandro dos Santos Ferreira, do Ministério Pastoral e da presidência da Igreja Batista de Neves, de acordo com decisão registrada em ata própria. Aos 28 dias de dezembro do ano de 2019, no horário de às 19h30, reúne-se a Igreja Batista de Neves, entidade religiosa sem fins lucrativos, em seu templo, situado na Rua Maurício de Abreu, 882, em Neves, São Gonçalo, Rio de Janeiro, em culto solene de posse, na presença da diretoria estatutária, representada pelo presidente em exercício, diácono Orquinésio de Oliveira, e pelo primeiro secretário, diácono Rogério Ferreira de Araújo, para o ato solene de posse do pastor Leandro dos Santos Ferreira, pastor batista brasileiro, casado, professor, nascido em 13 de nove de 1978, membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, eleito em Assembleia Extraordinária Especial, convocada e realizada na forma do Estatuto vigente da Igreja, realizada no dia 8 de dezembro de 2019, uma vez aceito e assumido o compromisso com Deus e com a Igreja, o pastor empossado declara. Agora ele fará uma leitura do termo de posse e depois assinará esse termo. Eu, Leandro dos Santos Ferreira, assumo os seguintes compromissos, primeiramente diante de Deus e depois da Igreja Batista de Neves. Depender de Deus, da graça de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo para o exercício do meu ministério e direção desta igreja. Seguir a Bíblia Sagrada como única regra de fé e conduta da verdade que hei de pregar, ensinar e compartilhar em meu ministério. Ser fiel às Sagradas Escrituras e à declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Aceitar, cumprir e fazer cumprir o Estatuto da Igreja e suas normas administrativas. Dedicar-me à pregação, ao ensino da Palavra de Deus, à visitação e ao aconselhamento como prioridade de meu ministério, alimentando-me e alimentando o meu povo à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Cuidar da minha vida espiritual e de minha família, bem como da família da Igreja Batista de Neves, sendo a elas totalmente fiel. Se um dia descrer da palavra de Deus e das doutrinas de nossa fé, comprometo a exonerar-me do ministério, saindo em paz desta amada igreja. O presente termo é assinado pelo presidente em exercício, pelo pastor e presidente empossado, pelo primeiro secretário, sendo anexo à ata extraordinária e solene de posse do dia de hoje, 28 de dezembro de 2019, sendo devidamente registrado em cartório. Passaremos agora ao ato solene de posse e eu convido aos pastores aqui presentes que venham aqui à frente. Convido também
a família do pastor Leandro que vem aqui à frente. Convido também os diáconos desta igreja para que estejam aqui à frente também. Todos os diáconos. Pastor, coloque-se aqui, junto da tua família. Meus irmãos, eu quero esclarecer uma coisa a vocês. Este cajado que está aqui não é o cajado de Moisés, né? Porque eu li o texto, né, de Josué 1, né? Podem pensar que ainda é o cajado. É apenas um símbolo que a nossa igreja, né, vem trazendo de pastor a pastor. Então ele é um símbolo apenas que ficará com o novo pastor da igreja agora após a consagração. Eu gostaria de pedir para o pastor Alex, porque o pastor Alex foi seminarista aqui também, né? Então, o pastor Alex é o nosso seminarista. O pastor Alex será o responsável pela oração de consagração, viu? Você sabe que você é uma bênção para a nossa igreja, não é isso? Sua presença aqui é muito importante para nós. Os diáconos também, né? Todos vocês. Eu vou pedir, aqui, a família toda aqui, juntinho aqui. O pastor Alex vai orar. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. Os diáconos aqui em cima. Aqui, vocês são os representantes da nossa igreja, né? Irmãos, nós, os pastores, os diáconos, todos, e a igreja também, imporemos as mãos sobre o pastor Leandro e sobre sua família, que a partir deste momento estarão juntos neste ministério. Pastor Alex. Um momento especial, né? Eu venho aqui, eu me sinto em casa, certo? Presenciei a chegada de vocês da Croácia, né? E essa igreja, como sempre, recebeu todos vocês com muito carinho. Vocês são uma família muito querida, né? Eu prego em Itaboraí, o povo conhece vocês, certo? Vocês são famosos lá. É porque deixaram um legado naquele lugar, né? E para mim é muito especial. Eu agradeço, pastor Flávio, por essa oportunidade de estar conduzindo essa oração, certo? Vamos orar por vocês. Senhor, no controle de todas as coisas sempre. Vocês nos acompanhem nessa oração. Maravilhoso Deus, que momento marcante, que momento especial, Senhor. O Senhor é quem conduz todas as coisas, como já foi dito aqui. O Senhor é quem direciona todas as coisas. Tua palavra diz que o Senhor coordena tudo. As coisas, por muitas vezes, parecem fugir ao nosso controle, mas ao controle do Senhor as coisas jamais fogem, Senhor. O Senhor é que rege o tempo. O Senhor é que rege os ciclos. No Senhor, ciclos terminam, ciclos se iniciam, mas prevalece a promessa do teu Filho Jesus de que estaria com a sua igreja até a consumação dos séculos. Enquanto a sua volta definitiva não acontece, o Senhor tem levantado homens, Senhor, capacitados pelo Senhor, homens segundo o teu coração, para conduzir o seu rebanho nesse tempo, como foi dito aqui com muita propriedade pelo nosso querido Lusitano, nesse tempo tão difícil, tão complexo, tão delicado, muitas vezes até mesmo para se ser igreja. Mas nós cremos que assim como o Senhor conduziu todo esse processo, assim como o Senhor levantou o pastor Leandro para esse tempo, o Senhor há de capacitá-lo para toda boa obra. Nós, Senhor, com a autoridade, Senhor, o Senhor designou a sua igreja, pastores aqui presentes, liderança,
diáconos, corpo diaconal dessa igreja. Nós, em nome do Senhor, em nome do Pai Todo-Poderoso, do Filho, que é a cabeça dessa igreja, e do Espírito Santo de Deus, que conduz essa igreja, segundo a vontade de Deus Pai, nós consagramos, Senhor, nesse momento tão especial, não só pastor Leandro, mas toda a sua família, sua esposa, suas filhas aqui presentes, para que elas possam ser instrumentos poderosos, Senhor, que ele possa ser um instrumento poderoso nas tuas mãos, e que possa se cumprir, continuar se cumprindo a sua vontade para esse lugar, para essa casa de oração, a sua vontade que é e sempre será, conforme diz a sua palavra, boa, perfeita e agradável. Nós consagramos esse querido homem de Deus e toda a sua família, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar. Podeis assentar. Nós teremos um momento da entrega da Bíblia, mas antes, um querido irmão da igreja, o irmão Joel, ele preparou uma poesia. Não é, irmão Joel? Pode chegar à frente. E o irmão Joel vai declamá-la, né? I am very glad to see you. How are you? I'm fine. Melhorando. Esta poesia se chama Gratidão Discipular. É interessante. Ela foi feita por um dos maiores pecadores que já pisou aqui na face da terra. Quem? Quem? Eu? Claro. Eu sou um dos maiores pecadores que já pisou aqui na face da terra, salvo pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. A Igreja Batista de Neves está grata e agradecida ao Senhor Jesus Cristo.
Eu estou grato e agradecido ao Senhor Jesus Cristo. O pastor Leandro também está grato e agradecido ao Senhor Jesus Cristo. Então, não há título melhor do que a gratidão discipular. Embora pastor, é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Certo? Gratidão discipular. Como serei grato, agradecido, àquele que a porta a mim abriu, fazendo-me crescer em sapiência, pondo meus olhos a ver que não se viu. Como serei grato, agradecido, àquele que me ensinou a andar em novos caminhos de conhecimentos que cedo comecei a praticar. Como serei grato, agradecido ao mestre, amigo, pai e companheiro que, amalgamando teoria e prática, também me ensinou a ser parceiro. Serei grato respeitando o seu calvário, agradecido praticando o que aprendi. E, Deus queira que não, se no meu viver me tornar falho, valha-me Deus, eu acho que morri. Muito bem. A igreja tradicionalmente faz a entrega da Bíblia ao novo pastor. E aprove a mim fazer a entrega. E como logo após a entrega dessa Bíblia, a palavra será franqueada para aqueles que quiserem vir aqui à frente para falar alguma coisa que achar por bem falar, a palavra é franqueada, eu vou usar do tempo para entregar a Bíblia e usar as minhas palavras. Outro dia, eu fiz aqui uma aula sobre a Bíblia, lembra? Não é isso? A aula falando sobre a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos essa convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu não estou te entregando apenas um livro que denominamos de Bíblia. É a palavra de Deus. E eu desejo que o seu ministério seja pautado, como o pregador dessa noite bem disse, através da palavra de Deus, da doutrina de Deus. Nós estamos passando tempos muito difíceis de compreensão da palavra de Deus. Mas eu acredito que passamos por essa jornada. Quando digo passamos a nossa igreja, que ficamos no processo de sucessão pastoral pelo tempo que Deus quis, para que o pastor Leandro estivesse aqui nesse momento, para receber a palavra de Deus e dela fazer uso para a sua vida, a vida da sua família. Eu sei que você já faz isso há muitos anos, mas a partir de agora, com a responsabilidade de estar à frente da Igreja Batista de Neves. Então, segure essa palavra de Deus. Ela é pesada, mas Deus não vai te dar um fardo maior do que você possa carregar. Amém? Gente, a palavra está franqueada para aqueles que desejarem vir aqui à frente para falar neste momento.
Boa noite, irmãos. Como presidente da Associação Batista Gonçalense, eu quero dizer para esta igreja e para o pastor Leandro, da nossa alegria em ter mais um obreiro no campo gonçalense. Falar da nossa certeza de que teremos um ajudador e uma igreja ajudadora, que teremos um servo para servir e levar a sua igreja a servir. A Associação Batista Gonçalense sente alegria de poder estar representada nesta noite aqui pela presidente, pela executiva, também pelo pastor Lusitano, para dizer a vocês que vocês são importantes para a Associação Batista Gonçalense. Ela existe porque a Igreja de Neves existe, assim como as outras 109 igrejas associadas. A sigla ABG é apenas uma referência à Associação de Igrejas em São Gonçalo. Nós contamos e precisamos dos irmãos, assim como contamos e precisamos da sua presença, do seu apoio. Pastor Lusitano, eu já falei para ele que, além de dizer que eu sou velha aqui, né? Ele falou da ovelha dele de 80 anos. Além dele dizer que eu sou velha, ele já falou tudo o que eu queria dizer para você, pastor. Mas eu quero deixar apenas com o irmão um elogio do apóstolo Paulo. Ele começa o versículo 10 do capítulo 3 de 2 Timóteo dizendo, olha, o título é um elogio a Timóteo. E este elogio é para o jovem pastor de hoje. Diz o texto, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Que nós possamos acompanhar de perto o seguir deste elogio. Siga este elogio. E por onde o pastor passar, será aplaudido como um servo fiel, como aquele que nós ouvimos há pouco. Humilde, manso, amigo, porque tenho certeza que esta igreja será a sua grande companheira nesta jornada. Que Deus lhe abençoe. Como eu tenho 80 anos, eu posso dar um abraço nele. Eu não tenho não, o pastor que falou, hein? Eu quero abraçar o Leandro, porque eu falava sempre para ele, Leandro, se você não ganhar para pastor, tu vai lá onde eu moro, tem um terreno, tu faz uma igreja lá, batista pra gente. É verdade, Leandro? É verdade? Então eu fiquei muito contente dele ganhar, sabe? Porque eu conheci ele pequenininho, todo mundo conhecia ele pequenininho, né? E eu falava assim, se ele não ganhar, ele tem que fazer uma igreja lá perto da minha casa. Porque lá perto da minha casa não tem igreja batista, é longe. As igrejas batistas, tudo é renovado. E eu gosto da Igreja Batista de Neves. E, Leandro, eu quero que o Senhor Jesus te guie, te abençoe, que você seja um bom pastor para a nossa igreja, que nada de mal aconteça. E eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Leandro, em nome das mulheres cristãs em missão da igreja, eu quero deixar o Salmo de número 139, Salmo de Davi, onde Davi reconhece a soberania do Senhor, e o nosso desejo é que você possa reconhecer, sobretudo, a soberania de Deus sobre a sua vida, guardando no seu coração toda a palavra do Senhor, como nós temos ouvido até então. E a palavra não é só para o pastor, mas é para a igreja, em reconhecimento de quem é Deus e de quem somos nós, de quem é o pastor, de quem é a ovelha. E a palavra de Deus diz assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim
pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me levará, ainda lá haverá de me guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedessem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, contra os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que sejam palavras não apenas de Davi aos nossos corações, mas que sejam palavras também do pastor, reconhecendo a soberania de Deus sobre a sua vida, porque Ele é soberano. Ele conhece o seu coração, conhece as intenções do seu coração. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e da sua família, e nós, enquanto mulheres da igreja, estamos aqui dizendo que estamos, como diriam os nossos adolescentes, estamos juntos. Trabalhando para o crescimento e engrandecimento de Deus. Que Deus seja honrado pela sua vida, através da sua vida. Que Deus seja dignificado, glorificado, através de tudo aquilo que o Senhor puder fazer aqui neste lugar, e que certamente irá fazer. E que seja assim em nome de Jesus. Meus irmãos, antes de passar definitivamente a palavra para o pastor empossado, o irmão Orquinésio tem um convite, né? Convite é bom, né? Bem, evidentemente nós estamos caminhando para o final desse abençoado culto de posse do novo pastor de nossa igreja. A palavra foi franqueada. Alguns puderam manifestar, evidentemente, suas expressões de gratidão a Deus, parabenização ao nosso novo pastor, pastor Leandro. Mas eu quero, antes que o nosso querido pastor Flávio, ele dê a palavra ao mais novo pastor da Igreja Batista de Neves, eu gostaria simplesmente de pedir que todos que aqui compareceram com suas presenças, trazendo brilhantismo, engrandecimento para este culto, que logo após o encerramento se dirigissem para o nosso salão de festa. Nós teremos lá uma recepção para os nossos queridos convidados. Não disse que era bom? Pastor, Deus abençoe. O slogan atual da Igreja Batista de Neves
diz: transformando vidas através do Evangelho de Cristo. Você conseguiu gravar? Transformando vidas através do Evangelho de Cristo. Deu para gravar mesmo? Então, quando eu falar Igreja Batista de Neves, os irmãos vão dizer bem forte esse lema, essa mensagem. Amém? Igreja Batista de Neves. Ficou um pouco embolado, né? Mas como ensaio ficou bom. Vamos tentar de novo? Mas vamos fazer assim. O lado de cá vai dizer transformando vidas. O meio vai dizer através do Evangelho. E os irmãos aqui vão dizer de Cristo. Tá bom? Transformando vidas através do Evangelho de Cristo. Vamos lá? Bem forte, hein? Solta a sua voz. Igreja Batista de Neves. Amém? Amém. Eu quero, antes de começar a dizer algumas breves palavras, a minha palavra terá apenas 4 pontos, mas bem breves. Não será um sermão, não é de 4 pontos, senão nós sairíamos daqui mais de 10 horas da noite. E as palavras do pastor Lusitano já foram muito próprias, abençoadas. Eu falei para ele aqui, foram palavras de Deus. Deus é que o escolheu para estar aqui trazendo a mensagem. Amém? Foram palavras abençoadoras. Muito obrigado, pastor Lusitano, que é flamenguista como eu, né? E a gente, assim, tem uma gratidão muito grande por você ter estado aqui conosco, a nossa igreja, de recebê-lo e ouvir essas palavras. Eu quero primeiramente agradecer. A minha palavra, em primeiro lugar, é de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão ao meu Senhor Jesus Cristo, gratidão à minha família, gratidão à minha querida esposa Suzete, que me aguenta, né? Porque só a família sabe, não é, o que a gente passa no dia a dia, vive a intimidade, e às vezes não é fácil ser pastor, como o pastor Lusitano disse. Muitas vezes a Suzete é que me ouve, e até nos momentos, né, de dificuldade, ela está ali do meu lado me ouvindo até as minhas lamentações muitas vezes, né, me aguentando, me suportando, orando comigo. Eu agradeço as minhas filhas também, Letícia, Sofia, belas filhas, né, lindas filhas, que puxaram o Pai Celestial, né? Puxaram a mãe, né? Por isso que são bonitas assim. E agradecer aos meus demais familiares também, a meus pais, que me ensinaram a ser o homem que eu sou hoje, o crente que eu sou hoje, antes de ser pastor, crente em Jesus. Meu irmão, que não sei se está presente, mas agradeço a ele também, e aos demais familiares, não vou citar aqui todos, mas que estão aqui, primos, tias, tem até um pastor primo, né, pastor Rodrigo, veio aqui orar, e eu agradeço a todos vocês familiares que estão aqui nessa noite, aos queridos pastores, a ABG, Associação Batista Gonçalense, a todos que puderam estar aqui nesta noite, aos membros da Igreja de Neves, aos membros de outras igrejas, irmãos queridos, que alguns não vi há muito tempo e estão aqui nessa noite, nesse momento tão importante da igreja, da minha vida, da minha família. Quero agradecer a liderança desta igreja, aos diáconos desta igreja, a diretoria desta igreja, a cada um dos irmãos, cada um das minhas ovelhas, eu posso dizer agora, as minhas ovelhas da Igreja Batista de Neves. Muito obrigado também à família do pastor Alberto Araújo, que pôde estar aqui, Manuel Carlos, Cristiane, Jefferson, Estelinha. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesta noite. Eu me sinto assim muito honrado, com o coração alegre, por vocês estarem aqui nesta noite.
Amém? A minha primeira palavra, então, é essa, de gratidão. E se não citei outros nomes, os irmãos me perdoem, mas sintam-se todos agradecidos. E eu quero dizer que a Igreja de Neves precisa viver, e esse é o tema da minha breve reflexão, do breve discurso, um novo tempo, uma nova história para a Igreja Batista de Neves. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: não podemos mudar o passado recente, mas nós podemos mudar o futuro. Nós não podemos mudar o que passou. O que passou ficou para trás. Eu não posso mudar o ontem, não posso mudar a semana passada. O passado ficou para trás, mas nós podemos mudar o futuro. Não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o futuro. Segundo, precisamos caminhar em unidade e amor, deixando as diferenças que nos separam e focando nas semelhanças que nos unem. Precisamos construir pontes e não muros. Nós vivemos num mundo em que as pessoas estão muito mais querendo construir muros do que pontes. Basta lembrarmos de um slogan até dito em inglês, e o irmão Joel fez aqui a brincadeira comigo, porque eu sou professor de inglês, e nós lembramos, os irmãos devem lembrar do Build That Wall, ou construa o muro, construa aquele muro. Foi lema de uma campanha aí, política, nos Estados Unidos. E nós precisamos construir pontes em unidade e amor. Temos diferenças, mas as diferenças não devem ser o essencial, e sim aquilo que nos une, principalmente o amor de Cristo Jesus. Amém? Em terceiro lugar, devemos considerar o passado desta igreja, sim, com respeito, com admiração, mas devemos vivenciar o presente e olhar para o futuro. Precisamos respeitar todo o passado grandioso desta igreja, mas nós estamos no presente, estamos em 2019, ou ainda no que resta de 2019, caminhando para 2020, e precisamos viver o 2020 e avançar para o futuro. Não é olhando para agora que nós caminhamos, não é olhando para o passado que nós caminhamos, mas é olhando para frente. E assim nós vamos fazer enquanto igreja. Olhar para o futuro. E em quarto e último lugar, precisamos avançar, vivendo um novo tempo e uma nova história. Sendo uma igreja bíblica, sim, uma igreja bíblica. Uma igreja na doutrina da palavra do Senhor, como o pastor Lusitano pregou nesta noite. Sendo uma igreja bíblica, mas uma igreja contemporânea. Uma igreja relevante para o século 21. Uma igreja que é bíblica, sem perder a sua essência, mas uma igreja que é contemporânea, que fala a linguagem deste tempo, que muda e se adapta de acordo com as realidades da nossa época, para pregar a verdade bíblica. E uma igreja que é relevante, que busca responder aos anseios do ser humano do século 21. Num tempo da realidade virtual, num tempo da inteligência artificial, num tempo em que o meu discurso está num aparelho eletrônico, num tempo das redes sociais, num tempo do Zap, do Facebook, do Instagram e de tantas outras redes sociais, num tempo em que vivemos da automação, da tecnologia, da realidade virtual e da inteligência artificial. Hoje a igreja, vivendo os ensinos de Jesus, vivendo aquilo que Jesus ensinou há quase 2000 anos atrás, não é? Como eu gosto de dizer, né? Né, Letícia, Sofia e Suzete? Há quase 2000 anos atrás, Jesus estava aqui pregando o amor.
E é este amor, é esta fé que nós precisamos pregar hoje, respondendo aos anseios do ser humano do século 21. Nós vivemos um tempo de crise de fé, crise de espiritualidade. Hoje, o ser humano tem tudo à sua mão, tem toda a facilidade, mas o ser humano vive uma crise de fé e de espiritualidade muito grande. E a igreja precisa responder a esses anseios. A igreja precisa ser uma igreja militante, atuante, a voz profética de Deus neste tempo, bíblica, contemporânea e relevante. Que nós possamos assim, na Igreja Batista de Neves, viver um novo tempo, uma nova história. Não podemos mudar o passado, mas nós podemos mudar o futuro. Vamos caminhar em unidade e amor. Vamos respeitar o passado desta igreja, mas vamos olhar para o futuro com novos desafios, com novas estratégias e avançar sendo uma igreja bíblica, mas contemporânea e relevante para o século 21, sendo uma Igreja Batista de Neves que transforma vidas através do Evangelho de Cristo. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Eu quero convidar você a encerrar o culto de pé. Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui à frente, para nós encerrarmos cantando. E eu queria cantar, Gabriel, aquele cântico mais uma vez. Eu te agradeço, Deus. E logo depois eu vou então orar com a bênção apostólica. E eu estarei lá à porta com a minha família, recebendo os irmãos, despedindo os irmãos. E eu aguardo os queridos irmãos da Igreja de Neves, minhas queridas ovelhas, amanhã, às 9 horas, com a escola bíblica. E logo após a escola bíblica, o culto da manhã. E aguardo você à noite, no culto, às 19 horas. Amanhã é domingo, é dia de estar aqui. Não é dia de estar em nenhum outro lugar, mas sim na casa do Senhor. Tá, você tem outro microfone aí para você? Tem não? Eu quero cantar junto com vocês também. Vamos cantar? Celebre ao Senhor. Mas solta a sua voz. Eu gosto de dizer o seguinte: a gente tem que cantar, louvar o Senhor como se fosse a última vez, porque a gente não sabe se vai estar vivo daqui a pouco, se vai estar vivo amanhã. Então adore o Senhor como se fosse a última vez. Cante, celebre o Senhor com alegria. Vamos cantar assim. Te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Celebre o Senhor.
Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te mais uma vez para encerrar. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar é pra dizer que te pertenço, Senhor, e que o teu amor, Deus Pai, que a tua graça, Senhor Jesus Cristo, e que tuas consolações, ó Espírito Santo, estejam com a Igreja Batista de Neves e com todo o teu Israel, espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Todo o povo de Deus diga amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Ouça o poslúdio, eu estarei à porta com a minha família.